Fala galera do YouTube, Douglas da DTS Manutenções e Aprendizagem, e dando sequência na montagem do motosserra do nosso amigo Marcos. Esse vídeo aqui a gente vai falar exclusivamente do carburador, beleza? A gente vai desmontar, fazer limpeza e montagem no equipamento. E você acompanha a gente aí no passo a passo. Bom, então vamos dar início aqui. Para quem não conhece, esse aqui é o carburadorzinho do motosserra, tá? Equipa a maioria dos motosserra importados aí, vão ser iguais. A única diferença é que nesse aqui, eu estava observando, ele não trava o afogador automático, tá? Tem uns aí que tem um sistema que quando você afoga, ele já trava automático acelerado aqui, ó. Tem um mecanismo. Esse aqui não, esse aqui, para segurar ele acelerado, existe um botão aqui, ó, no cabo, tá? Então isso aí vai ser a única diferença. Bom, para quem está vendo agora, vamos lá. Borboleta do afogador, tá? Na hora que a gente puxa o afogador ali, essa borboleta ela se fecha. Para quê? Para que o motor puxe uma quantidade maior de combustível para entrar em funcionamento. Depois que ele pega, você volta o afogador e aí ele vai funcionar normal. Depois que o motor está aquecido, você não precisa afogar mais para dar partida. Isso aqui é usado geralmente na primeira partida a frio. Tá? Aqui na parte de cima a gente tem a bomba de combustível, tá? É uma membrana, um conjunto de membrana aqui que é responsável por puxar o combustível, tá? Aqui na entrada, a mangueira que vem do tanque, então ela vem conecta aqui na lateral, e aqui na parte de cima é aquela mangueirinha que vem lá do cilindro, que de acordo com o sobe e desce do pistão que a gente já explicou, a gente tem um sinal aqui, ora puxa, ora sopra. Essa oscilação faz a membrana aqui oscilar também, e essa oscilação faz o combustível puxar do tanque, tá? E aí é transferido aqui para a cuba. Aqui na parte de baixo a gente tem a cuba, tem uma agulha, tem um cavaletinho, tá? E um diafragma que aciona a abertura e controla o fluxo de combustível aí conforme o motor está sendo acelerado. Beleza? Do outro lado aqui, ó, a gente tem a borboleta de aceleração. Então aqui, a hora que você acelera lá, ela abre e fecha, alimentando o motor. E aqui na lateral, as duas agulhas de regulagem. L de low, que significa baixa rotação, e H de high, né? Alta rotação. Então aqui são as duas agulhas de regulagem. E por que duas agulhas? Esses carburadores, eles não têm giclê. Diferente dos motores de polpa, motor de carro, moto aí, que essa quantidade de combustível ela é regulada por um giclê, ou seja, uma pecinha com um furinho lá que limita a quantidade correta de combustível. Esse tipo de carburador não. A regulagem a gente faz por agulhas. São como se fossem dois registros. Então se a gente abre, vai mais combustível, se a gente fecha, diminui o fluxo. Então a regulagem é feita através das agulhas. E aqui em cima a gente tem o parafuso de encosto, que é o de regulagem da marcha lenta. Beleza? Isso aqui é muito parecido com aquele que tem no carro. Você vai apertando, ele vai abrindo sozinho aqui, ó, a borboleta de aceleração. Então a gente utiliza isso aqui depois que está regulado para poder acelerar, né, aumentar a rotação ou diminuir a rotação da marcha lenta do motor. Então eu vou iniciar aqui a desmontagem e depois, na hora de montar, a gente vai desmontar, fazer a limpeza. Aí na hora de montar eu vou explicar passo a passo, parte por parte aí, como é que funciona, para que serve. Aí vai ficar mais fácil o entendimento do funcionamento. Então aqui eu vou iniciar retirando as agulhas. Depois a gente vai passar a regulagem padrão. Aqui como é que funciona, ó. Só para vocês entenderem, é diferente. A rosca das agulhas aqui, ó. A H é uma rosca mais grossa, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. É uma rosca mais grossa. E a L é um diâmetro mais fino aqui, ó. A gente pode ver pelos orifícios aqui, ó. Fica fácil para visualizar. Só pra gente matar aqui, ó. A H 4.12, tá? E a L
3.45. Tomar muito cuidado que mesmo sendo diferente, há a possibilidade sim de encaixar, viu? Claro, vai ser... fica mais duro. A gente for vir aqui, ó, como a diferença é pouca, ó, mesmo assim ele ameaça pegar, entendeu? Se você forçar, você pode danificar aí a rosca. Ó, aqui não. Mesmo assim, ó, ela é mais fina, mas mesmo, ó, dá a impressão que pegou. Então tomar cuidado aí, prestar atenção. Pequenos detalhes, que se você vacilar, você pode danificar o carburador. Esse material aqui é um material molinho. Então forçou, vai espanar, vai virar uma daneira. Então tomar cuidado aí. A gente retirou para poder fazer a limpeza. Agora aqui vamos desmontar a parte da cuba. Aqui o cuidado é para não rasgar a junta, para não rasgar o diafragma, tá? Nem sempre que você vai limpar o carburador você precisa substituir kit, trocar junta, trocar diafragma. Tudo vai depender do teu cuidado na hora de desmontar e do próprio estado da peça, né? Se não tiver necessidade, é só mesmo fazer a limpeza. Então aqui, ó, o diafragma ele vem por cima. Toma cuidado. Tirando. Então esse é o diafragma. Depois a gente vai dar uma examinada melhor. Aqui a gente tem a junta. Aqui é o cavaletinho, como eu mencionei para vocês, ó. É um cavalete. E aquele diafragma, conforme a gente acelera, cria-se um vácuo aqui, o diafragma pressiona e ergue a agulha, liberando o fluxo de combustível para dentro da cuba. Isso aqui seria a nossa cuba do carburador. É só retirar o parafuso, tomar cuidado que tem uma mola por baixo. Olha lá. A mola de retorno. Então aqui eu retirei o parafuso, o cavaletinho, o pino e essa aqui é a mola, molinha de retorno. E aqui a agulha, a agulhinha que controla a entrada do fluxo aí, ó. Pontinha de Vitão, aquela pontinha emborrachada, garante uma melhor vedação aí. Agora que a gente vem para o outro lado, aqui é um parafuso só. Aqui, ó, a membrana responsável por bombear o combustível. Beleza? A gente vai dar uma examinada com calma. E aqui, ó, por onde percorre, né, combustível, nas galerias, ó. Aqui a gente tem um filtro. Tem o filtro que vai no tanque. E aqui a gente também tem um filtrinho. É uma telinha. Cuidado aqui, ó. Então ela também ajuda. A gente for ver aqui, ó. Cheio de granuladinho. O óleo 2 tempos com a gasolina depois que seca, cria um granuladinho. Tranquilo? Então isso aqui é basicamente a desmontar, ó, só para vocês observarem. Aqui na parte interna, tá vendo? Cheio de granulado. E ó, é depois do filtro, tá? Então isso aqui não é uma sujeira que sobe do tanque, é uma sujeira que passou pelo filtro. Na verdade, isso aqui é reação do próprio combustível. Parece uma colinha de madeira, um granuladinho meio marronzado, esbranquiçado. E isso aqui entope. Por quê? Ó, tá depois do filtro. Então, não tem lógica. Isso aqui é resíduo é a própria reação da gasolina com óleo 2 tempos. E faz acontecer isso aqui. Principalmente equipamento que fica parado. Equipamento que você usa aí uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, você com certeza vai ter esse tipo de problema aqui, ó. Aqui na tampa a gente também consegue observar. Olha aqui, ó. Até o próprio orifício aqui, ó, tá meio obstruído. Vou passar aí, ó.
granuladinho. Então, se é um equipamento que você usa toda semana, todo dia, com certeza você não vai ter esse tipo de problema. Agora, se é um equipamento que você usa de vez em quando, você tem que aprender a mexer, tem que aprender a fazer isso aqui. Por quê? Senão, toda vez que você for usar seu equipamento, você vai ter que deixar ele na assistência. Beleza? Então, agora o que eu faço? Eu vou aplicar um descarbonizante, tá? Aquele descarbonizante que a gente usa para limpeza de TBI e carburadores, em spray. Deixo o descarbonizante agir aí por uns 5 minutos, que é o tempo que ele pede, né? Recomendado pelo fabricante. E aí depois a gente leva para a máquina de ultrassom, tá? Que aí na máquina de ultrassom eu vou ter certeza que vai estar limpo todas as galerias. Porque o ultrassom, como é que funciona? É um detergente e a cuba ela vibra numa frequência muito alta. E essa vibração faz com que todo resíduo, todas essas crostas aqui, mesmo que elas estejam internas, porque no carburador de carro você consegue passar um pincel, passar alguma coisa. Aqui não. Olha o tamanho dos orifícios, são muito pequenos. Então, onde eu não tenho acesso, o ultrassom finaliza para mim a limpeza. Ele quebra essas partículas e se solta e fica tudo acumulado no fundo da cuba. Beleza? Mas não quer dizer que você, vamos supor, você está aí na tua chácara, teu motosserra não está funcionando, tua roçadeira não está funcionando, você não possa tirar e fazer uma limpeza manual mesmo, entendeu? E pode ser que volte a funcionar. Se não voltar a funcionar, aí sim, você pega e leva para uma oficina onde vai ser feito o serviço de forma correta. Mas, de repente, você está numa urgência e precisa usar uma limpeza superficial, passando em um descarbonizante que você encontra fácil em qualquer autopeça aí, você pode resolver o problema da tua máquina e você usar ela aí, sem problema. Então eu aplico o produto, ó, em todos os orifícios. Aí, ó. Aqui, ó, é onde vem as agulhas. Então tá vendo a ligação interna aqui, ó? O combustível da cuba passa por esse orifício, passa aqui pela regulagem, que seria a agulha, e aí sim vai ser admitido pelo motor. Aqui a mesma coisa, ó. Olha lá. Então, pode aplicar em todos os componentes, tá? Ó, já vai soltando, tá vendo? Onde estava aquela crosta, ó, já ficou limpinho. Em muitos casos, isso aqui já resolveria o teu problema. Só que é o que eu falo, como aqui a gente quer ter certeza do serviço, né? Então a gente usa também a cuba de ultrassom. Beleza? Porque já aconteceu de eu fazer uma limpeza assim, montar o equipamento e estar entupido. Já aconteceu de eu ter que passar o mesmo carburador 2, 3 vezes na cuba para ele poder desentupir. E é isso aí, vai depender de cada equipamento. Agora eu vou deixar ele agir aqui uns 5 minutinhos, depois eu enxago e aí a gente volta com a cuba. Bom galera, é isso. Estamos de volta aqui. Já enxaguei nosso carburador, né? Para tirar aquele descarbonizante. E aqui a gente está com a cuba. Então só para vocês entenderem, tá vendo lá no fundo da cuba, essa sujeirinha parada? Isso é tudo sujeira que fica presa internamente nos carburadores aí, ó. E depois a cuba retira e fica ali no fundo. Beleza? Então agora a gente vai levar tudo para a cuba aqui. Ele vai ficar em torno de 20 minutos, tá? O que eu uso aqui na cuba? Isso aqui é um detergente. O pessoal me pergunta muito, que produto você usa na cuba? Isso aqui é um detergente concentrado, tá? Ele é próprio para cuba de ultrassom. Então você entra aí no Google, dá um Google aí, pesquisa detergente para cuba de ultrassom. Você vai ver aí várias marcas, tá? E é isso aí que a gente usa. Cada um tem uma porcentagem de diluição, aí vai depender de marca. O que eu coloco aqui? Basicamente isso aqui, ó, o corpo principal, né, que é o mais interessante devido às galerias. Os demais itens já estão limpos, tá? Isso aqui, ó, agulha, essas coisas aqui, diafragma, isso não precisa. Beleza? O mais importante mesmo é o corpo principal do carburador.
Bom, galera, então aqui finalizado os 20 minutos de ultrassom, tá? Na hora que a gente faz, a gente retira ele daqui e vamos enxaguar novamente. Vou levar lá, dar uma enxaguada para tirar esse detergente e aí sim a gente volta para executar a montagem. Bom, estamos de volta aqui então, já com tudo limpo, e agora a gente vai executar o processo de montagem, tá? Lembrando, vamos explicar aqui como é que funciona, tá? O carburador, para vocês poderem entender direitinho. Seguinte, não difere dos outros carburadores. O carburador de motosserrinha aqui, ele tem dois estágios, tá? Um estágio de alta e um estágio de baixa, por isso que a gente tem duas agulhas para poder fazer a regulagem. E assim como eu já expliquei em outros vídeos, como é que funciona? O circuito de baixa, ele tem que alimentar o motor até que a gente tenha uma abertura suficiente aqui na borboleta, tá? E um fluxo de ar entrando, um vácuo aqui puxando, para o circuito de alta entrar em funcionamento. Então, só para vocês entenderem, a gente tem que seguir as galerias, ó. Então aqui na parte de baixo, a gente tem um furinho aqui e um outro furo aqui no centro. Um furo corresponde à agulha H, que é de alta, e um furo corresponde à agulha L, que é a de baixo. Então aqui eu vou fazer uma regulagem, né? Vou abrir e fechar para ter um fluxo de combustível circulando. E aí como é que funciona? Olhando pela frente do carburador aqui, ó, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, tá? Mas ó, aqui, parte de baixo dele aqui, ó, a gente tem 3 furos, tá? São 3 furinhos. Um tá alinhado bem em cima quando a borboleta tá fechada aqui, ó. Por quê? Durante a marcha lenta, quando a borboleta tá fechada, que a gente não tá acelerando, o que vai alimentar o motor é o combustível que vai passar através desses furinhos aqui, ó. Então são 3 furos. Conforme eu vou acelerando, eu vou abrindo mais ali, ó, abrir o primeiro, abrir o segundo, até o terceiro furo. Então, o circuito de baixo ele é responsável para fazer a alimentação do motor nessa fase de transição. Então, da marcha lenta até eu ter um vácuo suficiente, uma pressão suficiente ali passando para o circuito de alta entrar em funcionamento, é o circuito de baixa que alimenta, beleza? Então por isso que tem que estar tudo bem regulado para a gente não ter apagão, porque às vezes pode acontecer do teu motor na marcha lenta ele funcionar legal, a hora que você começa a acelerar ele morre. Por quê? Pode ser uma deficiência no circuito de baixa que não está alimentando o motor até o circuito de alta entrar em funcionamento. Então chega num determinado ponto aqui que a alimentação não é suficiente e o motor morre devido à falta de combustível, beleza? Então é basicamente isso. Aqui, referente à bomba de combustível, né? Como é que funciona? A gente tem essa membrana aqui, ó. Ela tem duas funções. Uma, bombear o combustível, beleza? Devido àquele sinal de vácuo que a gente já mencionou. Só para vocês entenderem como funciona. Ó, a membrana ela vem aqui, beleza? Do lado de cima dela aqui, ó, nesse ponto, a gente tem aquela tomada de vácuo e pressão. Então isso aqui fica empurrando e puxando, empurrando e puxando. Do lado de baixo, a gente tem um reservatório de combustível aqui, beleza? E qual que é a segunda função dela? Manter o fluxo num sentido só. Por quê? Não teria lógica nenhuma eu ter só essa oscilação se as janelas aqui fossem abertas. Porque o que acontecia? Quando ela sobe, o combustível ia ser puxado, só que quando ela desce, esse combustível ele ia retornar. Então o que eles fizeram? Eles fizeram válvulas. Tá vendo essas duas orelhinhas aqui, ó? São duas válvulas que faz com que o combustível mantenha apenas um sentido. Beleza? Então como é que funciona? O combustível ele entra por aqui, tá vendo? Por esse pino aqui. Ele sai aqui, ó, justamente onde eu tenho essa válvula. Então o que acontece? A hora que a membrana sobe, eu crio um vácuo e o combustível entra. Por quê? Essa válvula que ela vai se abrir e o combustível vai alimentar o meu reservatório aqui. A hora que ela desce, que ela é pressionada, o que vai acontecer? A válvula aqui vai fechar e esse combustível não vai ter como retornar. Então, ele só vai ter outro sentido para seguir, que é o sentido da saída aqui, ó.
que vem e passa por essa outra válvula que trabalha ao contrário dessa, entendeu? A hora que ele pressiona, essa se fecha e essa se abre. A hora que ele puxa, essa se abre, essa se fecha e essa aqui se abre. Então essa alternância das válvulas faz com que o combustível suba do tanque e só tenha um caminho a seguir, que é o caminho da cuba, beleza? Depois ele sai por aqui, ó, passa pelo filtro, tá? Pela galeriazinha do filtro aqui e desce para a agulha. Então essa é a função da membrana. O que a gente tem que observar aqui? Ela não pode ter furo, principalmente nessa área aqui, ó, que é a área de pulsação. Por quê? Se eu tiver um furo aqui, o combustível, ele, em vez de seguir para o carburador, ele vai seguir direto por aquela tomada do motor. Então das duas, uma, ou o motor vai ser sobrealimentado e vai ficar encharcando, ou então vai ter falta de combustível. Às vezes o que vaza aqui não é suficiente para alimentar, porém ele interrompe o fluxo do carburador. Então o teu motor não vai funcionar de forma inadequada. Tranquilo? Então a gente tem que observar, não pode ter furo, não pode ter desgaste aqui, ó, na pontinha das válvulas. Esse aqui tá, beleza. Então é assim que funciona o bombeamento e o funcionamento do carburador. E agora a gente vai iniciar a montagem. Então eu vou iniciar aqui pela parte da cuba. Então vou colocar a agulha. Vou ligar ela ali, ó. Desceu. Agora a gente vem com o cavalete e com a mola. Só para vocês observarem aqui, ó. A mola ela tem um encaixezinho dela aqui. Agora a gente vem com o pino. E aqui é só ter um pouco de habilidade para encaixar o cavalete na agulha. E aqui no cavaletinho também tem um encaixezinho para a mola, um pininho para ressalto. Então segura tudo com cuidado. E agora a gente vem e coloca o parafuso. O que é importante aqui? A regulagem da altura do cavalete. Tá? Por quê? Se ele ficar muito baixo, aqui ó, na altura dele. Se ele fica muito baixo, o diafragma não consegue empurrar para ter abertura e entrada de combustível. Se ele fica muito alto, o diafragma fica pressionando ele direto e a agulha não veda. Então a gente tem dois casos aqui. Quando ele não consegue pressionar, a agulha não abre, o motor não funciona por falta de combustível. Quando ele fica pressionado direto, que ele está muito alto aqui, a agulha fica aberta direto. Então a gente vai ter, o motor vai encharcar. Entendeu? Esse combustível ele vai entrando, ele vai transbordando, passa aqui pelo injetorzinho. Tá? A gente tem um injetor aqui, ó, e aí encharca o motor. Então qual que é a regulagem? A regulagem é a orelhinha aqui, ó, do cavalete, ela tem que ficar alinhada com a carcaça do carburador aqui, ó. A carcaça aqui da parte externa. Então essa ponta aqui tem que ficar nesse nível, no mesmo nível aqui. Estando nesse nível aqui, beleza, vai funcionar sem problema. Se ficar alto demais, vai encharcar. Se ficar baixo demais, vai dar falta. Beleza? Então aqui a gente já montou a agulha. Mais um reforço com um aperto aqui. Beleza. E agora aqui, a gente vem com o diafragma. A gente já explicou, o diafragma tem a função de pressionar o cavalete para liberar o fluxo de combustível. A gente tem que observar se ele também não está furado. Tá? Olhar a volta dele toda aqui, ó. Não tem furo, não tem rasgo, tá beleza. E esse pino do meio aqui, ó. Motor quando bastante usado, o que acontece? Ele vai desgastando esse pino aqui e aí vai chegando ao ponto dele já não conseguir mais pressionar o cavalete. Então o motor tem falta também. Então esse aqui tá tranquilo, ó. Pininho. Beleza? Então é só a gente montar. E aqui a tampinha. Agora a gente vem com os 4 parafusos. E é isso aqui, está apertado a tampa da cuba. E agora aqui a gente vai fazer a montagem na parte da membrana, né, na bomba de combustível. Então aqui não tem segredo. A primeira coisa que a gente coloca é o nosso filtro. Aqui é só colocar ele, encaixar direitinho, pressionar. Com uma chavinha de fenda bem de leve, a gente leva ele até o fundo lá.
encostar. Encostou, beleza. E aqui a gente vem com a membrana. Isso aqui, ó, não é sujeira, viu? Isso aqui é marca do carburador. Provavelmente o combustível marcou, tá? Então aqui, ó, as válvulas, né? Direitinho. E agora aqui a gente vem com a tampa. Aqui agora é totalmente limpo, desobstruído. A passagem de fluxo de ar. Ajeitou. Agora é só apertar. Agora a gente vai fazer a montagem das agulhas, beleza? Aqui, como é que funciona? Existe uma regulagem padrão, beleza? Em alguns manuais vem escrita essa regulagem, em alguns não. Como é que funciona? A L, que seria a de baixa rotação. Um detalhe importante sobre as agulhas. Eu comentei que aqui as roscas são diferentes. Tá? Nesse carburador aqui, ó, esse aqui é um da válvula. Tá? Então nesse modelinho aqui eles fizeram dessa forma, fizeram uma diferenciação. Tem carburador em que a rosca é exatamente igual. Tá? Tem uns que a única mudança, a única alteração vai ser aqui na pontinha da agulha. E tem carburador também que as agulhas são exatamente iguais. Então prestar atenção aí na hora de desmontar, mesmo que elas forem com a rosca igual, a agulha igual, faz uma marcaçãozinha para poder montar na posição correta, né? Da mesma forma que você desmontou. Esse aqui não tem como porque é diferente. Então vamos lá. A agulha H, vou colocar a mola aqui, né? A gente vai colocar ela, apertar até ela encostar e a gente vai abrir em torno de 1,5 volta. Tá? Então, montei, ó. Aperta devagar, na hora que você sentir a resistência, olha lá, encostou. Porque se eu forçar, eu vou danificar ou a ponta da agulha ou o carburador. E aí depois já era. Para fazer o carburador da regulagem fica difícil. Então, ó, encostou, eu vou abrir em torno de 1,5 volta. Meia, uma e meia. Beleza? E a agulha H, vou colocar aqui. O mesmo processo. Encostou. Isso aqui eu vou abrir 2 voltas. Meia, uma e meia, 2 voltas. Em alguns manuais eu já vi que a L seria 1,5 volta e a H 1,3/4. Tá? Isso aí é regulagem padrão. Só que isso aí é só para você ter uma base. Isso quer dizer que dessa forma aqui ele teria que funcionar. Só que não quer dizer que ele vai funcionar redondinho, entendeu? Isso aí vai depender do teu ouvido e também do comportamento do equipamento. Pode ser que eu tenha que fechar, pode ser que eu tenha que abrir. Tá? Qual que seria o ideal? O ideal é uma marcha lenta estável, tá? Aquela marcha lenta que você deixa o motor funcionando lá e que se você deixar ele 10, 20 minutos ele vai continuar funcionando normal na marcha lenta, sem ficar oscilando. Esse seria o ideal. E a rotação máxima, o ideal é que você vai acelerar e aí você vai vir aqui no parafuso H. Tá? Você vai fechar ou abrir e você vai perceber que a rotação do motor ela vai oscilar, ela vai chegar num ponto máximo e depois se você fechar ela vai cair ou se você abrir demais ela também vai cair. Então, qual que é o ideal? O ideal era que você obter essa rotação máxima, você abra um pouco até a rotação cair um pouco, beleza? Aí essa é a regulagem, não cair demais, ficar o motor encharcando, mas assim, você atingiu o pico máximo, você abre aí, pode ser em torno de meia volta, 1/4 de volta, até você ver que essa rotação deu uma caída. Por quê? Tem gente que afina o motor e deixa no máximo. Na hora que atinge o RPM máximo ali, a pessoa deixa naquele ponto. O que acontece?
o teu motor ele não vai lubrificar direito. E pode acontecer o que aconteceu com esse aqui, ó, de riscar o cilindro. Ele vai trabalhar com uma mistura pobre e pode acontecer de superaquecer e você ter problema de lubrificação. Então o ideal é assim, atingir o ponto máximo, você abre um pouco, essa rotação vai cair um pouco devido ao quê? Ao combustível que está entrando. Então você sabe que o motor está trabalhando, lubrificando legal. Beleza? Então é basicamente isso. Não quer dizer que essa regulagem padrão seja universal. Isso aí vai depender, como eu disse, do ouvido e do comportamento do equipamento. Tá? Equipamento novo é uma regulagem, equipamento mais usado é outra, porque você já vai ter um desgaste de carburador, você já vai ter um desgaste de agulha. Então pode ser que você tenha, para obter uma regulagem melhor, mexer nesses valores aqui. Tá? Aqui o parafuso T, que seria o de regulagem da marcha lenta. Como é que a gente faz? Se você não tem referência nenhuma, solta ele todo, até você ver que desencostou aqui, ó, a borboleta está fechando totalmente, e aí você vem apertando, apertando. A hora que a ponta encostar aqui, que ele começar a abrir a borboleta, o que você faz? Você conta umas 3, 4 voltas aqui, ó. Beleza? Ó, encostou. Então vamos lá. Meia, uma e meia, duas e meia, três voltas e meia, vai. Beleza? Mesmo que ele fique um pouco acelerado, ó, tá aberta a borboleta aqui. Depois eu vou regulando nas agulhas e tal, e aí sim eu venho aqui e derrubo a marcha lenta até ele ficar numa rotação que você vê que ele está trabalhando normal, tranquilo, que a corrente do Cyber não está rodando, entendeu? Não está acelerado demais, beleza? Esses equipamentos, a marcha lenta deles é alta, gira em torno de 2.800 a 3.000 RPM, tá? Então, se você for pegar um motor de um carro, um motor de polpa, que a marcha lenta oscila entre 900, de 800 a 1.000 RPM, esse aqui na marcha lenta é quase 3.000. Então eles ficam acelerados mesmo. Beleza? Então, montaram o nosso carburador, regulado, né? Uma pré-regulagem aqui, depois a gente vai fazer o ajuste fino, e agora a gente vai levar ele para o equipamento para poder finalizar e funcionar. Então a gente finaliza por aqui essa questão do carburador, vocês acompanharam aí a limpeza, né? A desmontagem, a limpeza, algumas explicações. Então a gente finaliza esse vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa seu joinha aí pra gente, compartilhe com seus amigos e até a próxima!